Quando o dinheiro falta, duas coisas podem acontecer. Algumas pessoas entram em pânico, reclamam do mundo e perdem completamente o controle da própria vida. Outras ficam mais fortes, mais calmas, mais perigosas mentalmente, porque descobriram algo que muda tudo. Falta de dinheiro não precisa significar falta de controle. O problema é que a maioria das pessoas nunca foi treinada para pensar dessa forma. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que segurança vem de fora, que estabilidade depende do saldo da conta, que tranquilidade só existe quando tudo está financeiramente organizado. E quando essa estrutura começa a balançar, a mente também começa. O medo aparece, a ansiedade aumenta, a cabeça começa a criar cenários catastróficos. E se piorar? E se eu não conseguir resolver? E se eu perder tudo? Esses pensamentos parecem naturais, mas eles têm um efeito devastador. Eles roubam exatamente a única coisa que realmente poderia ajudar naquele momento: lucidez. Porque quando a mente entra em estado de pânico, ela perde a capacidade de avaliar a realidade com clareza. As decisões deixam de ser estratégicas e passam a ser emocionais. A pessoa começa a agir tentando aliviar o medo, não resolver o problema, e quase sempre isso piora ainda mais a situação. É curioso observar como dois indivíduos podem enfrentar exatamente a mesma dificuldade financeira e reagirem de maneiras completamente diferentes. Um entra em colapso, o outro entra em foco. Um passa noites sem dormir, imaginando o pior. O outro aceita a situação, respira fundo e começa a pensar. Calmamente, sem drama, sem pressa, sem transformar a dificuldade em uma tragédia mental. A diferença entre essas duas pessoas raramente está na quantidade de dinheiro que elas possuem. Ela está na forma como cada uma aprendeu a lidar com pressão. Alguns foram condicionados a acreditar que qualquer instabilidade é uma ameaça existencial. Outros entenderam algo muito mais poderoso: problemas fazem parte da vida. Mas perder o controle da própria mente é opcional. Isso não significa ignorar a realidade. Dificuldades financeiras são reais. Elas pressionam, elas incomodam, elas desafiam. Mas existe uma enorme diferença entre reconhecer um problema e permitir que ele domine completamente seu estado mental. Muitas pessoas não percebem quando essa transição acontece. Primeiro surge a preocupação. Depois vem o medo. Logo em seguida aparece a frustração. E quando elas percebem, já estão emocionalmente esgotadas, reagindo a tudo com irritação, impaciência e desespero. A mente começa a girar em círculos, pensamentos repetitivos, cenários negativos, sensação constante de ameaça. E nesse estado psicológico, qualquer obstáculo parece 10 vezes maior do que realmente é. É por isso que algumas das mentes mais disciplinadas da história sempre deram mais atenção ao controle interno do que às circunstâncias externas. Porque circunstâncias mudam o tempo todo. Hoje existe abundância, amanhã pode existir escassez. Hoje existe estabilidade, amanhã pode surgir um imprevisto. A vida nunca prometeu estabilidade permanente. Mas existe algo que pode permanecer firme, mesmo quando o cenário externo oscila: a maneira como você escolhe reagir. E isso muda completamente o jogo, porque uma mente estável enxerga oportunidades onde o pânico só vê ameaça. Uma mente organizada consegue pensar em soluções, enquanto outras estão apenas reclamando. Uma mente disciplinada continua avançando mesmo quando o caminho não é confortável. E isso cria uma vantagem silenciosa. Enquanto muita gente está emocionalmente paralisada pela preocupação, quem mantém o controle interno começa a agir. Pequenas decisões, pequenos ajustes, pequenos movimentos, nada dramático, nada impulsivo, apenas progresso constante.
E muitas vezes é exatamente isso que transforma períodos difíceis em momentos de crescimento inesperado. Porque quando a vida aperta, algo muito revelador acontece. Ela mostra do que sua mente realmente é feita. Se for feita de medo, qualquer dificuldade parecerá insuportável. Mas se for feita de disciplina, clareza e autocontrole, até momentos de escassez podem se transformar em treinamento. Treinamento para pensar melhor. Treinamento para reagir melhor. Treinamento para se tornar alguém que não depende apenas das circunstâncias para permanecer forte. E quando alguém desenvolve esse tipo de força interna, algo curioso começa a acontecer. O dinheiro deixa de ser a única fonte de segurança. A verdadeira segurança passa a vir de outro lugar, da confiança de que, independentemente da situação externa, a mente continuará funcionando com clareza, e isso cria um tipo de estabilidade que nenhuma crise financeira consegue destruir. Porque quando a mente permanece firme, até os momentos difíceis começam a perder parte do seu poder. Existe algo curioso sobre os momentos de escassez que quase ninguém percebe. Eles revelam quem você realmente é. Enquanto tudo está confortável, é fácil parecer equilibrado, é fácil parecer confiante, é fácil acreditar que você tem controle sobre si mesmo. Mas quando as circunstâncias apertam, a verdade aparece. Porque pressão sempre revela estrutura. Algumas pessoas descobrem que a mente delas depende completamente das condições externas. Se o dinheiro está entrando, tudo parece bem. Se as coisas começam a apertar, a estabilidade emocional desaparece junto. Outras descobrem algo muito diferente. Elas percebem que mesmo quando a vida exige mais delas, ainda conseguem permanecer centradas, ainda conseguem pensar, ainda conseguem agir com clareza. E essa diferença não surge por acaso. Ela vem de uma forma diferente de enxergar o papel do dinheiro na própria vida. Para muitas pessoas, o dinheiro se transforma em algo maior do que deveria ser. Ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma fonte de identidade. Quando o saldo está alto, elas se sentem seguras. Quando o saldo diminui, elas se sentem diminuídas junto. Mas existe um risco enorme em viver dessa forma, porque qualquer coisa que controla seu estado emocional acaba controlando você, e isso inclui dinheiro. Alguns dos pensadores mais lúcidos que já refletiram sobre a natureza humana perceberam esse perigo muito cedo. Eles entenderam que depender demais do conforto externo pode tornar a mente frágil. Por isso, em vez de evitar completamente a simplicidade, alguns deles faziam exatamente o contrário. Em certos períodos, escolhiam viver de forma extremamente simples, com comida básica, roupas comuns, rotinas sem luxo algum. E durante esses períodos faziam uma pergunta a si mesmos: era isso que eu temia? Essa prática tinha um objetivo muito claro. Não era glorificar a pobreza, era eliminar o medo dela. Porque quando o medo desaparece, algo poderoso acontece. Você deixa de ser controlado pela possibilidade de perder coisas. E quando alguém não vive com medo constante de perder, essa pessoa se torna muito mais livre para agir. Pense nisso por um momento. Quantas decisões na vida são tomadas apenas por medo? Medo de perder estabilidade, medo de parecer fracassado, medo de sair da zona de conforto, medo de enfrentar dificuldades. Esses medos silenciosamente moldam a forma como muitas pessoas vivem. Elas escolhem caminhos seguros demais, aceitam situações ruins por tempo demais e evitam qualquer risco que possa ameaçar o pouco conforto que possuem. Mas quando alguém aprende a lidar com períodos de escassez sem desmoronar, esse poder muda de mãos. A pessoa deixa de viver tentando apenas preservar o que tem. Ela começa a viver com mais autonomia, mais coragem, mais clareza. Porque agora ela sabe algo que muita gente nunca descobre.
Ela sabe que consegue suportar momentos difíceis sem perder a própria estrutura mental. Isso muda completamente a relação com o dinheiro. Ele continua sendo importante, claro que é. Dinheiro facilita a vida, resolve problemas, abre possibilidades, mas ele deixa de ser o único pilar emocional da existência. A estabilidade começa a vir de outro lugar, da disciplina, da capacidade de adaptação, da confiança em si mesmo. E quando isso acontece, uma transformação silenciosa começa a surgir. A pessoa se torna muito mais difícil de abalar. Ela não entra em pânico facilmente, não toma decisões desesperadas, não perde a cabeça diante de pressões temporárias, enquanto outras pessoas entram em ciclos de ansiedade e desespero. Ela continua pensando com calma, continua observando, continua ajustando suas ações com paciência. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas significa que agora existe algo muito mais forte do que eles. Uma mente treinada. E uma mente treinada reage de forma diferente. Ela não desperdiça energia emocional lutando contra a realidade. Ela pergunta: o que pode ser feito agora? Essa pergunta simples muda completamente a direção da vida de alguém. Porque em vez de gastar energia reclamando, culpando ou se desesperando, a pessoa começa a agir, passo a passo, sem dramatizar, sem se destruir por dentro. E muitas vezes é exatamente essa calma que abre caminhos que o pânico jamais permitiria enxergar. Porque, no fim das contas, dificuldades financeiras não são apenas um desafio material. Elas também são um teste mental. Um teste de disciplina, um teste de maturidade emocional. E quem atravessa esse teste sem perder a clareza costuma sair dele diferente, mais forte, mais consciente, mais preparado para lidar com qualquer coisa que a vida apresente no futuro. Porque agora essa pessoa entende algo que poucos realmente compreendem. A verdadeira riqueza não está apenas no que você possui. Ela também está naquilo que você consegue suportar sem perder a própria força interior. E quando alguém desenvolve esse tipo de força, até os momentos de escassez começam a perder parte do seu poder. Existe um erro silencioso que muita gente comete quando pensa sobre dinheiro. Elas acreditam que estabilidade é a ausência de dificuldades. Mas estabilidade verdadeira é outra coisa. É a capacidade de permanecer firme mesmo quando as dificuldades aparecem. Porque, gostando ou não, a vida nunca foi um terreno completamente previsível. Mudanças acontecem. Perdas acontecem. Imprevistos aparecem quando menos se espera. E quem constrói a própria paz, apenas em cima das circunstâncias externas, acaba vivendo em um estado constante de fragilidade. Qualquer instabilidade vira uma ameaça. Qualquer problema parece um desastre. Mas quando alguém aprende a construir estabilidade dentro da própria mente, algo muda profundamente. As circunstâncias continuam mudando, mas a pessoa não muda junto com elas. Ela continua firme. Continua pensando com clareza, continua tomando decisões com calma, e isso cria um tipo de força que raramente é percebida à primeira vista. Não é uma força barulhenta, não é uma força que precisa provar nada para ninguém. É uma força silenciosa, a força de alguém que não entra em colapso quando a vida aperta, a força de alguém que consegue atravessar momentos difíceis sem perder o próprio centro. E isso começa a mudar completamente a forma como os problemas são enfrentados. Porque quando a mente está organizada, até as dificuldades financeiras começam a parecer diferentes. Elas deixam de ser vistas como um fim e passam a ser vistas como uma fase que exige adaptação, disciplina, paciência, mas ainda assim, uma fase. Muitas das pessoas que hoje parecem fortes passaram por momentos em que tiveram muito menos do que têm hoje. Momentos em que precisaram simplificar a vida, reduzir excessos, reorganizar prioridades.
E durante esse processo, descobriram algo extremamente valioso. Descobriram que a verdadeira segurança não estava no conforto que tinham, mas na capacidade de continuar avançando, mesmo quando o conforto desaparecia. Essa descoberta muda tudo. Porque quando alguém entende que consegue continuar caminhando mesmo em períodos difíceis, o medo começa a perder força. A ansiedade diminui. A mente para de reagir como se cada problema fosse uma ameaça definitiva. E aos poucos surge uma sensação diferente. Autonomia, a sensação de que você não está completamente à mercê das circunstâncias, de que sua força não depende apenas daquilo que você possui, mas também daquilo que você se tornou. E isso cria um tipo de riqueza que quase nunca aparece em extratos bancários. A riqueza da disciplina, a riqueza da clareza, a riqueza da tranquilidade mental. Essas são qualidades que não desaparecem quando o dinheiro diminui. Elas continuam ali. E muitas vezes são exatamente essas qualidades que ajudam alguém a reconstruir tudo novamente. Porque quem possui uma mente forte não fica paralisado diante das dificuldades. Ele observa, aprende, se ajusta e continua avançando, sem pressa, sem desespero, sem transformar cada obstáculo em uma crise existencial. E é por isso que, no final das contas, algumas pessoas atravessam fases difíceis sem perder a própria dignidade. Elas não permitem que a escassez defina quem elas são. Elas não permitem que circunstâncias temporárias determinem o valor da própria vida. Elas entendem que momentos de dificuldade fazem parte da jornada. Mas a forma como você atravessa esses momentos, isso sim define quem você se torna. Por isso, quando o dinheiro faltar, lembre-se de algo simples. A vida pode apertar por fora, mas a sua mente não precisa apertar junto. Você ainda pode escolher calma, você ainda pode escolher clareza, você ainda pode escolher disciplina. Porque no final das contas, quem aprende a manter o controle da própria mente possui algo que nenhuma crise consegue tirar: a capacidade de permanecer forte. E quando essa força existe, até os momentos mais difíceis começam a perder parte do seu poder.